A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a Bíblia. Quantos têm Bíblia? Mateus 27. Nós vamos ler versículos 33, 34, que diz assim: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber, misturado com, mas ele provando não quis beber. Versículo de número 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, ou na tradução de vocês, embebeu-a em... E pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. Por favor, se assente. Nós observamos nesse texto aqui de Mateus, ele tem paralelo em todos os evangelhos, os sinópticos e o evangelho de João. Mateus, que foi escrito para os judeus, a genealogia de Jesus, ele foi escrito para apresentar o povo de Jesus como o leão da tribo de Judá, uma descendência, uma linhagem que viesse ali de Davi. Uma vem de Adão e outra vem de Abraão. Então, Jesus, ele é o descendente de Davi, mas também ele é a semente da mulher lá em Gênesis capítulo 3, 15. Quando nós abrimos aqui em Mateus, nós observamos que Jesus ele estava sendo crucificado. Ofereceram, quando ele chega na cruz, ele chega no lugar da cruz, no Gólgota, oferecem a Jesus vinho. E, geralmente, pastor, quando nós lemos o texto bíblico, nós só percebemos, quando olhamos assim, rápido, nós pensamos que Jesus só foi oferecido para Jesus apenas o vinagre ou vinho uma vez. Mas nós percebemos aqui que já tem duas vezes. Quantos perceberam isso? Amém. Uma vez, na primeira vez, é quando ele chega lá no lugar onde seria crucificado. Ele já teria passado pelo chicoteamento, pela zombaria das pessoas, a rejeição do povo de Israel. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora, o Senhor Jesus, ele está no Gólgota, no lugar da caveira. E no lugar da caveira, ofereceram-lhe vinho, ou um tipo de derivado de vinho. E aquele vinho que foi oferecido ali, ele era um tipo de vinho que as mulheres daquela localidade, as mulheres de posse, as mulheres que tinham dinheiro, eram mulheres piedosas, as mulheres que faziam trabalhos beneficentes, pastor. Esse trabalho que a gente vê hoje aqui, de se distribuir alimento debaixo da ponte, nas esquinas, ia aos hospitais. Havia mulher naquela época que faziam isso. Havia mulheres, inclusive outras mulheres, que acompanhavam o ministério de Jesus. E aqui havia um grupo de mulheres que estavam acostumadas a tirar das suas posses mirra e oferecer um grão de mirra, um pouco de mirra, e era colocado dentro daquele vinho, para que as pessoas que estavam sendo maltratadas, estavam sendo os condenados, aquelas pessoas que estavam condenadas à morte de cruz, elas pudessem beber um pouco daquele vinho e aliviar o sofrimento, aliviar a dor. Mas acontece que quando se bebia aquele vinho misturado com mirra, era um tipo de bebida que alguns chamam de absinto, alguns chamam o vinho misturado com fel. Então, quando bebia-se aquele vinho misturado com mirra,
a pessoa perdia os sentidos, ela não sentia mais as dores como deveria sentir na sua intensidade. Ela perdia o sentido, ela perdia a noção das coisas, ela era crucificada e ali ela perdia todo o tino, ela ficava à mercê dos soldados, onde era colocados os cravos nas suas mãos, ou pelo menos nessa parte aqui, onde se divide o metacarpo, onde se divide e segura a junta que segura as mãos, e aqui segura-se o peso de um homem. Era levantado aquele homem, aquele peso daquele homem, e aquele homem ficava agonizante na cruz. A crucificação era uma das coisas piores, mais terríveis da história humana. Começou com o empalamento lá nos povos antigos e chegou a Roma. Chegou-se ali a Roma e aquele tipo de sofrimento para ladrões, para traidores, para pessoas que eram inimigas da nação romana. Então, os inimigos, os traidores, os ladrões, os salteadores, aquelas pessoas que eram contra as leis de Roma, eles sofriam, eles eram torturados. E existe história de pessoas que se levantaram contra Roma, que quando foram pegos, eles foram colocados de um lado e outro da estrada e foram sendo torturados por crucificação a quilômetros de distância da entrada de Roma. Sabe, queridos, Jesus, ele não pecou, nem engano nenhum se achou na sua boca. Jesus, ele estava ali como um inocente acusado do que não tinha feito. A Bíblia menciona que, inclusive, o sumo sacerdote, ele profetizou que era necessário que um justo morresse pela nação. Era necessário que Jesus, cumprindo o propósito de Deus, viesse a esta terra. Era necessário que Jesus viesse a este mundo para resgatar o homem, para pagar o preço, um justo pelos injustos. Jesus, ele veio derramar o seu sangue carmesim. Jesus, ele veio sofrer a nossa morte. Jesus veio sofrer a nossa dor, as nossas angústias. Ele veio sofrer no nosso lugar para que houvesse uma substituição, para que o preço exigido pelo resgate da humanidade fosse executado, e Jesus, como último Adão, ele pagou o preço exigido para a redenção da humanidade. Se você está aqui hoje, é porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui hoje, se nós temos um Deus a quem recorrer, se hoje nós temos acesso a Deus, é porque Jesus aceitou sofrer no nosso lugar. Mas veja, a Bíblia menciona no primeiro texto, primeiro versículo, segundo versículo que nós lemos, que Jesus, ele, quando lhe deram o vinho ou o vinagre a beber, misturado com fel, ele, provando, não quis beber. E aí traz-nos um pensamento de que Jesus, primeiro, Jesus queria estar consciente acerca do que ele estava fazendo. Jesus, ele precisava ter consciência daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele veio fazer, ele estava naquele momento na cruz, ele está recitando, ele está orando, ele está meditando, enquanto ele agonizava na cruz, ele recitava alguns salmos, inclusive o Salmo 22. E o Salmo 22 é interessante porque ele é o cabeça daqueles 3 salmos, o Salmo da espada, o Salmo do pastor e o Salmo da coroa. Jesus, ele está ali na cruz, ele está sofrendo a dor, a angústia, Jesus está sofrendo, mas ele não quis beber o vinho misturado com fel. Ele não quis beber por quê? Porque ele precisava estar consciente. Isso lembra que o nosso mestre não fez ou não passou por um sofrimento ignorante. Jesus, tudo que ele fez muito consciente. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus passou aqui nesta terra, ele fez muito consciente. E ele está recitando o Salmo 22, um salmo dos salmos messiânicos, enquanto ele está recitando o salmo, ele grita, ele brada,
ele faz algumas orações ali naquele madeiro. E interessante é que quando nós observamos isso, Jesus no madeiro, ele está passando por um processo de dor. Então, quando ele sofre, quando ele se angustia e quando ele busca ar, porque a crucificação era tão terrível que a pessoa ia perdendo as forças e ele fazia força com os braços e puxava o corpo para cima. Ele respirava e soltava o corpo mais uma vez. Tinha crucificados que passava 3, 4, tinha gente que passava 7 dias morrendo na cruz, dependendo da força, a robustez daquela pessoa e de quanto também ele bebia daquela bebida com absinto ou com fel. Jesus, ele não quis beber. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus estava consciente para o que veio, Jesus estava consciente e ele estava dando o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, ele está dizendo: o caminho para a eternidade passa pela cruz, o caminho para a eternidade passa por uma entrega, e Jesus, ele se entregou por mim e por você. Jesus, ele não fez nada aleatório, ele estava cumprindo apenas a agenda do Pai. Ele chegou ao ponto de dizer em João capítulo 4, versículo 34, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, cabalmente, ele veio cumprir o propósito do Pai para a vida dele e para a humanidade, para que houvesse mais uma vez o resgate, ou seja, mais uma vez o homem pudesse ser colocado em Deus como deveria, e assim o céu que era perfeito iria inundar a terra imperfeita, o céu que é soberano iria governar sobre esta terra rebelde. Mas Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: se vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Então Jesus, ele estava consciente de tudo isso, e ele precisava que aquelas pessoas que estavam ali ao pé da cruz, as 4 Marias ao pé da cruz, Jesus precisava que o seu discípulo João, Jesus precisava que as autoridades vissem que ele estava lúcido. Jesus, ele estava consciente. Por isso Jesus não bebeu aquela primeira taça, aquele primeiro cálice, aquela primeira bebida que ofereceram para ele. Sabe, irmãos, nós geralmente costumamos pensar que Deus deve nos tirar da luta, que Deus deve nos tirar da tribulação, porque nós o servimos, porque nós somos de Deus, porque nós invocamos o nome do Senhor. Então nós achamos que nós somos os queridinhos de Deus, nós achamos que Deus tem a obrigação de nos tirar da luta, mas espere aí, a Bíblia não ensina isso. Ele diz, ou seja, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos várias passagens que Deus muitas vezes não livrou os seus, assim como esteve com Mesaque, Sadraque e Abednego dentro da fornalha, assim também ele deseja estar com você na sua luta, na sua dificuldade, nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, onde essa pandemia tem tirado vidas, onde as pessoas, os lares estão sofrendo. E sabe, Deus entende em Cristo Jesus a minha dor. Ele experimentou na cruz o que você sente, aquilo que você passa, o desamparo. Então ele ficou completamente desamparado na cruz, ao ponto de dizer, o primeiro brado da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Existem várias maneiras de se elencar, pelo menos os escritores, eles elencam, ou seja, eles organizam os brados da cruz, as palavras da cruz, de acordo com aquilo que é a ordem que eles entendem. Quando eu estava lendo sobre isso, e eu vou pegar aqui uma ordem diferente, se não me engano é a W. Pink, que ele coloca uma ordem diferente. Ele
eu coloquei aqui, primeiro brado, primeiras palavras de Jesus na cruz é uma oração. Jesus começa na cruz rejeitando o vinho misturado com fel, mas quando crucificam ele, levantam ele, a primeira coisa, ele está sentindo a angústia, ele está sentindo a dor, ele está sentindo ali aquela situação tão desesperadora, e ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está gritando, ele está orando, mas ele está orando um salmo. Quando você está desesperado, meu irmão, o que é que você faz? Você grita por quem? Quando você está desesperado, você fala com quem? Quando você está sofrendo, o que é que você faz? Jesus, ele orou ao Pai, Deus meu, Deus meu. E sabe, Jesus estava ali na cruz, ele estava desamparado, ele estava sozinho, porque o sacrifício que ele tinha que fazer por mim e por você, era só ele, não precisava e não adiantava ter mais ninguém, era só ele, o Filho de Deus, sofrendo por mim e por você na cruz do Calvário. Ele estava desamparado, mas ele tinha a Bíblia na cabeça. Ele estava se sentindo sozinho, desamparado, mas a palavra de Deus estava dentro dele. Ele estava gritando, meu Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Mas era a Bíblia na cabeça, sabe, meu irmão? O que está faltando para nós na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora do desespero, é Bíblia, é a palavra de Deus, junto de nós, na nossa boca, no nosso coração, e esta é a palavra de fé que pregamos. Quando o crente, ele ora ao Pai, ora de acordo com a revelação bíblica, então ele sabe que Deus está, ainda que não vai intervir naquele momento do Filho de Deus na cruz, mas nós sabemos que quando você está amparado pela revelação bíblica, Deus certamente está atento ao teu clamor. Jesus, ele está consciente. Jesus, ele grita as palavras da cruz. E a primeira palavra que é uma oração. E ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? A segunda palavra que Jesus grita, segundo os gritos da cruz, as palavras da cruz, está lá em Lucas capítulo 33, 34, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que dizem ou o que fazem. Nesse momento, Jesus está tão lúcido, pastor, Jesus está tão lúcido, que ele ainda consegue orar pelos inimigos. Sabe, irmãos, nós quando estamos com raiva, quando nós nos sentimos injustiçados, e Jesus é o justo que está sendo injustiçado, Jesus está sentindo a minha dor, o meu sofrimento, no meu lugar, no seu lugar, é ali que Jesus está produzindo a igreja, é no sofrimento dele que ele está gerando a igreja, é no sofrimento de Jesus que ele está se colocando no meu lugar, no seu lugar. Sabe, meu irmão, você tem pecado, você tem afrontado a Deus, você tem andado por caminhos tortuosos, mas tem uma coisa, existe uma oração na cruz, e Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes nós estamos assim, a nossa vida é sem saber o que fazemos, nós afrontamos a Deus, nós fazemos coisas que até, como diz o adágio, até Deus duvida, mas Jesus orou na cruz por aqueles soldados, pelos zombadores, por aqueles ladrões, um do lado, malfeitores, um do lado, outro do outro. Jesus orou dizendo, Pai, Abba, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Terceiras palavras da cruz, Jesus diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos malfeitores, que estava zombando, de repente, muda a mentalidade dele, porque ele entendeu que Jesus é justo, que não estava na mesma condenação que eles. E de repente ele começa a pedir, a falar, a orar a Jesus. E pede, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, humilde como sempre. E Jesus, soberano como sempre. E Jesus, que orou ao Pai. Jesus, que conhece o ser humano, as fraquezas, as debilidades. Jesus faz um esforço e grita, hoje estarás comigo no paraíso. A quarta palavra que Jesus grita
Está lá em Lucas 23, 46, quando ele está naquela escuridão já, e ele grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí fica uma pergunta: a quem nós nos entregamos quando falta dinheiro? A quem nós nos entregamos quando somos injustiçados? A quem nós nos entregamos quando falta o pão, quando falta amigo, quando estamos desamparados? A quem nós nos entregamos? Jesus estava pensando, estava orando o salmo. E quando ele grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meu querido, não importa a tua dor, não importa o teu sofrimento, não importa o que você tem passado, importa sim, claro que importa, nós nos importamos. É por isso que o pastor Marcos tem dito aqui sempre, que nós estamos solidários, nós estamos de luto com as pessoas que morreram, e as famílias que estão sofrendo seus mortos, mas aquilo que você está passando, você precisa fazer e aprender com Jesus, e dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque você tem um Pai, assim como Jesus, ele tem o Pai do céu, assim também ele nos ensina a orar. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Então, meu querido, ore ao Pai, porque o Pai vai te segurar. Entregue o teu espírito, entregue os teus momentos, entregue a tua angústia, entregue a tua tristeza, porque Ele é que sustém a nossa vida, é Ele que sustém a igreja. A quinta fala de Jesus, os gritos de Jesus na cruz, está em João 19, 26 e 27. Quando João está ali, ele olha para sua mãe, e a mãe que abandonou tudo, certamente, para seguir o ministério dele, acompanhar o seu filho. E daí alguns entenderem que Maria, eu vou dizer algo aqui, pastor, não se escandalize o que eu vou dizer, e não é heresia, tem respaldo para isso. Alguns entendem que Maria era a esposa do segundo casamento de José. Ela era bem jovem, e Jesus era o primogênito dela. Jesus nasce, e Jesus, quando cresce, aquele menino especial, aquele menino lindo para sua mãe, o lindo da humanidade, que veio resgatar a humanidade, quando Jesus sai de casa, certamente a mãe entrega uma capa para ele. E todo judeu tinha sapatos nos pés, turbante na cabeça, um cinto, uma túnica interna, uma túnica externa, tinha uma capa. Jesus, todo judeu tinha isso. E Jesus também tinha. E alguns dizem que essa capa, essa túnica, que é dito lá no Salmo, que lançam sorte sobre a minha túnica. Ali, Jesus ele está olhando para sua mãe, ele está olhando para João, seu discípulo amado, e Jesus grita: pensa na mãe, mesmo no momento de dor. Jesus estava pensando no outro, mesmo quando estava sofrendo. Jesus estava pensando na mãe que o acompanhou, que doou a sua vida, que sofreu. E eu vejo os filhos hoje, não pensam na mãe, não pensam no pai, não pensam no primo, não pensam no irmão, só pensamos muitas vezes em nós. E aí vivemos um evangelho egocêntrico, vivemos muitas vezes um evangelho egoísta, onde primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar alguma coisa, aí nós doamos para os outros. Nós precisamos entender que Jesus na cruz, ele estava sofrendo, mas ele não se esqueceu da sua mãe, a pessoa mais próxima, que amou, que cuidou, e aquele discípulo que era apegado a ele, seu primo, e ele diz para a sua mãe: mãe, eis aí o teu filho. E ele diz para aquele homem, João: eis aí a tua mãe. E diz o texto que, a partir daquele momento, ele recebeu em sua casa, cuidou dela como se fosse a sua mãe. Sabe, irmãos, se o evangelho é um evangelho egoísta, o mundo vai ver um Cristo distorcido através de nós. Se as pessoas vêm assim para a igreja, somente pensando em receber vitória, as pessoas vão ter, lá fora, vão ter uma visão distorcida do Cristo. É apenas um Cristo que abençoa, um Cristo que dá vitória, um Cristo que supre. Ele faz isso?
Faz, mas a prioridade não é esta. A prioridade de Jesus não é esta. E a igreja precisa resgatar o evangelho da cruz. O evangelho onde tem sofrimento, o evangelho de cruz, que Jesus disse que deveríamos carregar a cruz. Jesus disse muitas vezes sobre isso, ele fala muitas vezes sobre isso. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, em Mateus, diz assim, 10:38, e quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Mateus 27:32, um sirineu foi obrigado por um soldado a carregar a cruz. Quando nós olhamos para Mateus 27:42, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Eu pergunto, Jesus desceu da cruz? O que teria acontecido se Jesus atendesse às zombarias? O que Jesus teria feito a nós se naquele momento de dor ele abandonasse a cruz? Existe até um filme chamado A Última Tentação de Cristo. O que teria acontecido se Jesus tivesse saído da cruz? Mas graças a Deus que ele não saiu da cruz. Graças a Deus, porque ele não quis beber aquele vinho. Porque se ele talvez tivesse bebido aquele vinho misturado com fel, certamente naquele momento de falta de lucidez, ele teria, no seu desatino, no seu sofrimento, na sua angústia, quem sabe, ele teria agido por conta própria. Mas Jesus não veio agir por conta própria. Ele veio deixar o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele veio dizer para mim e a você que eu e você devemos carregar a cruz. Não importa o sofrimento que venha sobre nós, eu e você devemos carregar a cruz. Agora preste atenção. Quando nós chegamos aqui em João, capítulo 19, versículo 28, ele diz assim, me ajude, versículo 28, depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Olha, Jesus está consciente, até nesse momento aqui está consciente. Você percebe? Sabendo, ciente, consciente, que todas as coisas estavam cumpridas, todas as coisas que ele precisava fazer já estavam completas, teleio. Então, quando ele completou tudo, ele gritou: tenho sede. Olha, irmãos, quando ele gritou, tenho sede, os soldados correram e colocaram ali uma esponja. E a expressão aqui é risope, num caniço, e levantou e deu para Jesus beber. Quando ele bebeu, ele disse: tetelestai, está consumado. Essas duas coisas estão juntas, a sede e o grito de estar consumado, mas conscientemente, ciente que tinha cumprido todo o propósito do Pai, ciente que tinha completado a sua carreira. Então ele grita: tenho sede. Nós temos aqui três vezes que ofereceram para Jesus bebida na cruz. A primeira vez, e eu já estou terminando, tá, pastor? Já estou chegando aqui no final. A primeira vez foi em Mateus 27, 33 e 34. E chegando o lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Primeira vez. Segunda vez, quando ele estava na cruz, antes do malfeitor ter clamado por misericórdia, lá em Lucas 33,
versículo 36 diz assim: e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinho ou vinagre, porque era o exo, era uma bebida misturada, era um tipo de vinagre, assim como tem de maçã, tem de todo tipo de vinagre. Naquela época tinha o vinagre também da uva. E Jesus, apresentaram-lhe o vinagre. Foi a segunda vez. E a terceira vez, em Mateus 27, 48, alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre ou em vinho, e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. A mesma coisa é dita em João 19, 28 a 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estavam, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no risopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. 3 vezes que deram vinho para Jesus. Um, quando ele chegou. Outro, antes aquele malfeitor da cruz pedir misericórdia. E a outra, quando ele rendeu o Espírito. 3 vezes. Por que é que Jesus não quis beber o primeiro? Porque ele precisava estar consciente de tudo e nos deixar o exemplo. Você não precisa de cocaína, você não precisa de cachaça, você não precisa de nada que tire a tua sensibilidade. Você não precisa ser uma pessoa insensível. Você precisa estar consciente de tudo nesta vida, porque você tem a mente de Cristo. Segunda coisa, era o cálice dos zombadores. Ali estavam pessoas zombando, soldados, os ladrões zombando, os malfeitores zombando. O cálice da zombaria. Mas por que é que Jesus aceitou o terceiro cálice? Por que é que Jesus aceitou o terceiro cálice? Você já pensou sobre isso? É porque isso tem a ver com a nossa redenção. O risopo ele foi apresentado pela primeira vez ali em Êxodo capítulo 12, quando um cordeiro foi morto. Pegaram o risopo, de acordo com a ordem que Deus deu para Moisés, e passaram na verga das portas, passaram no caixonete, passaram ali nas ombreias da porta. É isso mesmo. Obrigado, meu irmão. Ombrais das portas. Em cada casa tinha sangue. E quando o vingador, quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, passaria por cima. Se você tem sangue na sua vida, dê graças a Deus, porque Jesus, ele aceitou o vinagre, o vinho do risopo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é como uma lepra. O pecado lá em Levítico 14 é uma lepra. E a purificação da lepra envolvia o sangue de ave e também o risopo. O risopo era passado com água corrente. Então uma ave era solta. E aquela ave, o sangue era passado naquela pessoa que estava leprosa. Você também estava leproso pelo pecado. Quando você entendeu pela palavra e ouviu a palavra, você se rendeu a Jesus, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Como disse 1 João capítulo 1, 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há solução para mim. Há solução para você. Se você pertence a Ele, fique de pé, por favor. Se você pertence a Ele, fique tranquilo. Você já foi purificado. Basta você dizer: Jesus, me socorre. Deus, me socorre.
Pai de meu Jesus, me socorre, me purifica. Eu tenho andado pecando, desonrando o teu nome, mas eu preciso de perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua intervenção. E o Espírito do Senhor Jesus, ele vai entrar em ação. Você precisa hoje entender que precisa carregar a cruz, porque carregar a cruz envolve sofrimento. O sofrimento mostra quem você é, quem nós somos. O sofrimento, ele nos amadurece. O sofrimento revela as grandezas de Deus. O sofrimento é a porta para os mistérios de Deus. A carne lá na cruz. Se você esta noite estiver crucificado com Cristo, se lembre, o hisope foi passado em Jesus. Ou seja, o vinho, ele bebeu o vinho, e ele disse que beberia o cálice. Ele disse que beberia o cálice, e ele bebeu o cálice por mim e por você. Eu quero que você que veio aqui esta noite, que está afastado do Evangelho, você que tem andado cambaleante, você que tem andado em sofrimento, você que tem andado em angústia, você que não tem entendido nada, você que tem dito, Deus se esqueceu de mim, você que está dizendo, como Jesus, meu Deus, por que me desamparaste? Nós queremos orar por você. Aqui está o pastor Marcos, aqui estão os pastores, nós vamos orar por você. Sai do seu lugar. Você que não é cristão, você que não é crente, você que se afastou, você que quebrou a aliança, sai do seu lugar. Venha, em nome de Jesus, sai do seu lugar. E Deus vai operar na sua vida. Ele mandou o Espírito Santo para agir, para nos libertar. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Venha, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Aleluia. Quantos